Muito bem, então vamos começar o nosso programa. Hoje nós temos uma entrevista muito legal, com um cara sensacional, gente boa pra caramba, lindo, modelo. Obrigado. Né? Ao lado desse lindo, hoje nós tiramos o dia para fazer que a sua TV fique muito linda. Né? Então estamos aqui com duas beldades. Esse é o Jake dos Passos, tudo bem? Como é tudo que tá? Bom, Tranquilo? Tudo bem, jóia? Beleza. Então tá, para quem não me conhece, sou o Caleb e vou conduzir algumas perguntas com o nosso amigo aqui. O assunto é sobre música, música de qualidade e muitos outros assuntos relacionados à música, sobre aprender, sobre tocar por aí, né? Então, eu gostaria que o Jake se apresentasse, falasse mais ou menos sobre si e o que já fez a nível de música, quando começou. Como é que é a tua história, Jake? Bom, Caleb, minha história começa na música em torno de uns 15 anos atrás. Venho de uma família de músicos já, tanto do lado do pai quanto do lado da mãe. E dos dois lados sempre tivemos envolvidos com música, sabe? Só que ninguém de nenhum dos lados resolveu se profissionalizar na música, a não ser eu. Né? Eu comecei a ter o primeiro contato com música, assim, se for falar bem ao certo, aos 7 anos de idade. Poxa, cedo, sim, hein? Porque meu pai era violonista, não chegou a ser violonista profissional, mas sempre tocou, então, tipo, eu comecei a fazer as primeiras notas no violão com 7 anos. Porém, que legal! Não era o que eu gostava. Ah, é? Eu queria mesmo era ser bailarino, sabe? Ah, eu também, amiga! E tu é alto, eu já não podia, eu sou baixinho, mas... Aí, como eu era bonito demais, não deu certo. Aí quiseram que eu fosse modelo. Sim, e como é que foi isso? Me conta. Brincadeira, mas assim, eu não gostava de música. Eu ouvia meu pai tocar e não gostava do que acontecia, da música em si. Eu dizia assim, eu não gosto disso. E de verdade, então, eu gostava de artes marciais. Eu lembro de te ver com a roupa indo pra... Isso, então aí eu sempre disse, não, eu quero lutar. E aí então eu entrei para as artes marciais. E ali eu me formei e tal, e fui por longos anos. Lá com os 16 anos de idade, aí eu parei e decidi encarar a música de uma forma um pouco mais séria, né? A querer estudar música de verdade. Então a partir dali então que começou a minha trajetória como músico, né? Então eu estudei há alguns anos numa escola de Caxias e música erudita, né? Aí eu fiz um curso de aproximadamente 5 anos nessa escola e durante esses 5 anos eu fui tendo vários contatos e masterclass, que a gente chama, com violonistas de fora, do exterior. Eu fiz no mínimo 5 masterclasses com violonistas de fora. Espanha, França, Itália. Nossa, é muito importante esse contato com outras formas de tocar, né? Porque esse pessoal tem uma técnica e um ensinamento fantástico. E na música erudita eles ditam muita coisa, sabe? Então é muito importante essa troca de experiência. Aí depois eu fui estudar com um dos professores de violão e violonista, um dos principais, que inclusive é farroupilhense, hoje não reside mais em Farroupilha, mas fui estudar com ele em Pelotas, que na verdade foi a pessoa que mudou a minha vida, na verdade, a parte da música. Foi vendo ele tocar que eu decidi lá nos 16 anos de idade a encarar a música de forma mais séria. E quem é essa pessoa? Que foi o Thiago Colombo de Freitas, que era de Farroupilha, né? Hoje está na Europa. Olha só. Tem uma carreira internacional muito grande. Então eu tive a sorte de cair nas mãos dele e estudar com ele. Aí estudei um tempo com ele lá e ele, por conta de ir para a Europa, daí eu tive que parar e tal, né? Sim. Comecei a estudar com um outro professor muito importante do cenário brasileiro aí, que é o Paulo Inda, de Porto Alegre. Então eu estudei com ele lá em Porto Alegre, cerca de 2 anos também. E durante esse período fui realizando várias apresentações pela cidade, fora, em Porto Alegre. Também cheguei a tocar na URGS, fiz um concerto lá na URGS. E outras apresentações ao redor,
aqui na região de Farroupilha, Caxias. É importante comentar também que o teu início teve uma pessoa sensacional que passou pela tua vida, que foi o Ivan, né? O Ivan Montanha. O Ivan Montanha é uma pessoa queridíssima, excelente professor. Isso, o Ivan foi o meu primeiro professor, então, que foi nessa escola clássica de Caxias, né? Então, tudo começou com ele, né? Antes de eu passar para esses outros professores que eu citei os nomes, né? Tudo começou com o Ivan, que é uma pessoa extraordinária. E além disso, amigo pessoal, né? Também, Vocês são amigos pessoais, de ir no casamento do meu casamento. Né? Ele foi testemunha disso, né? Que legal. Isso aí. Ele foi padrinho do meu casamento, o Ivan. E eu percebo o seguinte, que nós temos na nossa região aqui muita gente boa tocando, ensinando, tem pessoas que até não aparecem muito tocando por aí, mas são excelentes músicos e professores, né? E muita gente boa passou por eles. Então, o que acontece? Às vezes as pessoas não têm espaço para mostrar esse trabalho, né? Até porque a nível erudito, então, é um pouco mais restrito, né? Se fosse para tocar música sertaneja ou rock e tal, até tem um campo maior, né? Então é importante que a nossa cidade comece a divulgar esses talentos. E é por isso que tu está aqui, né? Por isso que nós estamos conversando, para mostrar esse trabalho que tu vem fazendo aqui, né? Então tu toca desde os 7, é isso? Com 7 anos foi o primeiro contato assim, com o instrumento, né? E aí eu segui tocando uma coisinha ou outra, mas assim, nada de muito sério, né? Mas desde os 7 anos, então dá para se dizer que foi o meu primeiro contato com o instrumento já, com o violão. E há quanto tempo tu já vem dando aula? A aula, então, eu começo a dar aula bem mais tarde, ali depois dos 16 anos, né? Fazem em torno de 7 anos dando aula. Então foi a partir do momento que eu decidi virar profissional da música mesmo, né? Viver de música. E todas as dificuldades de quem começa com isso, né? Sim. Porque quem está começando no mercado, as pessoas não conhecem ainda, não sabem qual é a nossa proposta, né? Nós trabalhamos os dois, somos colegas de trabalho com isso, nós damos aula, né? De violão e alguns outros instrumentos. Então é importante as pessoas saberem também que o início na música, quanto antes melhor, né? Sim. Gostaria que tu me falasse sobre isso, sobre a idade ideal para começar, ou como seria o período ideal assim para a pessoa entrar na música. Olha, eu acredito assim que existem algumas formas de encarar assim diferente. Por exemplo, se você quer entrar na música por um hobby, então é uma situação. Se você tem um filho que quer que seja músico, né? Então já é outra situação. Então, digamos assim, não tem a idade certa para entrar no mundo da música e começar a aprender. Mas, se você busca a ser um profissional, quanto antes melhor, então, né? Então, a partir dos 7 anos, a gente já consegue ensinar. Eu já tenho alunos de 7 anos, a partir dali, né? Até de mais novos, eu já peguei 5 aninhos, né? Sim. Então, essas crianças que começam nessa idade, elas têm uma probabilidade muito grande de, se continuar na música por longos anos, se tornar profissionais muito bons, né? Agora, daí tem aquela pessoa que quer tocar música, já é adulta, né? Porque gosta, porque é um hobby, né? Gosta de música, gostaria de aprender um instrumento. Então, também é possível que essa pessoa aprenda, não importa a idade, né? Então, mas são dois casos diferentes, né? Por exemplo, eu tenho um filho, quero que ele seja músico quando crescer. Vou colocá-lo a estudar música desde cedo já, né? Porque eu sei que vai desenvolver de uma forma diferente de que começar já lá com seus 15, 20 anos, né? Eu, de certa forma, comecei a estudar música já relativamente meio tarde, porque quando eu comecei a estudar, eu queria ser profissional da música, né? Então comecei com 16, relativamente... Já estava consciente, né? Estava consciente de que queria ser músico de verdade, mas relativamente comecei a estudar música tarde. Se eu tivesse começado lá com os 9, que é a idade que meu pai queria que eu tivesse começado a estudar, eu poderia ser um músico diferente do que sou hoje, na verdade. É uma pergunta, qual é o estilo que teu pai gostava, ou a família, os músicos da família, eles gostavam de tocar e cantar o quê? Qual música? Eles são do tempo do sertanejo, né? Aquele primeiro, então, isso, né? Milionário José Rico ou antes disso ainda, Tonico Tinoco? Não, a partir de Milionário José Rico. O meu pai, especificamente, sempre foi um amante da música erudita, da música clássica, né? Certo. Eu iniciei o estudo do violão erudito
por interferência dele também, né? Ele sempre fez a maior força que eu estudasse música clássica. Mas assim, eles, tanto de um lado da família quanto do outro, a música sertaneja era muito presente. Música sertaneja. Até tenho parentes que foram descobertos na época pelos cantores Gian Giovanni, gravaram. Olha que legal! Por intermédio deles e tal. Eu dou muito valor a essa época, porque cada momento cultural que a gente vive e musical tem a sua importância, né? Então, aquela música sertaneja de raiz, digamos assim, um pouco antes disso até, quem sabe Toninho Kitinoco, né? Tem muita gente hoje em dia que ouve esse tipo de sertanejo em detrimento ao sertanejo universitário, que também tem o seu valor e que é muito importante, né? Sim, mas eu acho muito importante nós darmos valor àquilo que os nossos pais ouviam, porque no fundo é a nossa raiz. Não necessariamente é o que a gente vai querer tocar hoje em dia, talvez, né? Sim. Mas quem toca esse tipo de música, vai num encontro onde tem pessoas mais da minha idade, não da tua, né? Com certeza, se tocar esse tipo de música, todo mundo vai gostar, todo mundo que é de mais idade conhece, né? Sim. E tem o seu valor, né? Verdade, Uma coisa que eu percebo com relação a dar aula também, como nós comentamos, então, tu dá aula a partir dos 7, eu já trabalho a partir dos 6, mas na cidade nós temos escolas e lugares muito legais onde as crianças começam antes, né? Se eu não estou enganado, 2 ou 3 aninhos já, brincando, fazendo um trabalhinho aqui, outro ali com música. Isso vai incentivando, então, as crianças a irem crescendo, já ligadas com a música, já tendo ritmo, já tendo um pouco de musicalidade. Então, é muito importante, se você, pai, tem a ideia de que o seu filho seja músico, o quanto antes você procure uma escola, né? Alguém que a criança se sinta, algum lugar onde a criança se sinta à vontade, totalmente tranquila, para que ela já comece, né, a aprender sobre música. E um outro detalhe também é que, assim, dentro do violão nós temos alguns segmentos, né? Nós não sabemos se a pessoa vai tocar para se acompanhar cantando, se ela vai fazer solo, se ela vai tocar clássico, como o Jake vai mostrar pra gente, se ela vai tocar fingerstyle, que é uma técnica sensacional que tu usa, né? Dentro do violão tem alguns segmentos. O violão é um instrumento em que se toca para se acompanhar a voz, ou não, para se acompanhar a voz de outra pessoa, né? Porém, existem instrumentos em que a pessoa toca e faz a melodia, como clarinete, como saxofone. Não existem acordes, né? Então, o que acontece com isso? Nós temos que definir qual é a praia da pessoa. Não, eu nasci para fazer solo, Sweet Child of Mine, por exemplo. Não, eu nasci para tocar, para Paula Fernandes cantar. Aliás, ela já te ligou essa semana? Essa semana ainda ela não ligou, mas eu estou esperando. Tá, não, ela vai ligar, porque ela me falou, tá? Eu passei um número pessoal para ela ali. Parece amiga íntima. Então, a gente tem que descobrir na criança ou no adolescente qual é a praia dele, qual é o segmento que ele gostaria. Então, digamos, a pessoa pode começar no violão e, de repente, acabar tocando gaita. Ela pode começar na gaita e acabar tocando saxofone, né? Isso não dá para definir muito de início. Há alguns casos em que sim, que a pessoa já nasceu para tocar violão, ela sempre pega o violão, ela pega a vassoura e começa, pega o rolo e faz que é uma guitarra, né? Então aí a gente já tem uma ideia. Mas não quer dizer que a pessoa vai para o resto da vida tocar violão. É fácil hoje em dia tocar outros instrumentos. No meu tempo, quando eu tinha 12 anos, isso há uns 112 anos atrás, um instrumento era caro, né? Tu comprava um violão ruim por um preço caríssimo, e um violão bom. Então, hoje em dia nós temos instrumentos ali na acústica com valores baixíssimos, né? Justos, instrumentos de excelente qualidade, para começar, né? Bom, tem violão que a corda é tão alta que a gente fica com uma marca muito forte no dedo de tanto apertar. Esse violão eu não sugiro para ninguém, né? Na minha opinião, o melhor instrumento é um instrumento inicial, com corda de nylon, que não judia tanto do dedo da pessoa, né? Ou da criança. Mas isso também é uma questão de gosto, né? Bom, como é que tu lida, Jake, com relação ao assédio das fãs, assim, aquela gritaria antes do show, o pessoal na porta do estúdio? Olha, essa parte é a parte mais fácil. Mais fácil? Tu vê, eu já tenho muita dificuldade. É só mandar abrir a porta do camarim e entrar todas as fãs. Ah, sim, fãs homens também, né? Porque nossas esposas... não, mas eu tenho esse problema, né? Minha esposa, né? Não, eu já deixei bem claro, só as fãs. Tô brincando. Não, nosso objetivo hoje, pessoal, é fazer uma conversa bem descontraída, um bate-papo aqui, que a gente possa passar para vocês essa coisa que, assim, ó, quem toca um instrumento, quem lida com música, tem 24 horas por dia motivos para rir. Falando nisso, é muito importante nós sabermos o seguinte, que quando a pessoa ouve músicas apenas tristes,
ela está conduzindo a vida dela para aquele momento. Né? Se ela ouve alegre, ela muda o seu dia. Então, é importante que você se dê conta que aquilo que você ouve pode mudar o seu dia. Né? Então, não ouça coisas muito tristes, tem um momento para tudo. Né? Então, tente coordenar a sua vida para que essa forma de ouvir música seja uma coisa que te engrandeça. Eu passo o dia inteiro dando aula, passo o dia inteiro rindo, falando bobagem no Face, quem me conhece sabe, eu acordo, a primeira coisa que eu faço quando eu chego na minha sala é já escrever alguma bobagem, né? E muitas vezes alguma coisa relacionada com a música, porque, enfim, essa é a nossa vida, né? Bom, na tua opinião, os pais, eles têm incentivado as crianças a aprenderem, ou tu percebe que não, é difícil ainda, a cultura mudou, ou às vezes tu tem muito aluno que vem porque os pais gostariam e a criança ainda não sabe o que quer? Como é que tu vê esse aspecto? Eu vejo de várias formas diferentes, sabe, Caleb? Tem aqueles alunos que vêm porque os pais gostam de música, querem que o filho aprenda música. Tem aqueles alunos que vêm e às vezes nem sabe o que é um instrumento, tá vindo porque o pai quer realmente, né? Porém, o que eu mais percebo é que as pessoas, elas estão encarando a música, que pode ser uma profissão e que pode trazer muitos frutos para a vida de uma pessoa, como ainda só um hobby. Né? A maioria dos alunos que passaram pelas minhas mãos já encaram a música só como um hobby ainda. Né? Eles não sabem ou não veem que a música é vista hoje como uma profissão. Inclusive, existe faculdade de música, curso de bacharel em música, existe o curso de bacharel em violão, na verdade. Né? Então, eu acredito que há um pouco a ser mudado ainda, sabe? Dessa visão da música. Aos poucos a gente vai, as coisas vão mudando, mas eu acredito que pode ser mudado para bastante coisa melhor ainda, sabe? Que bom, né? E essa é a nossa função, né? Enfim, mudar verdade. Um pouco esse paradigma, Cabe né? a nós, né? Ir mudando isso aos poucos. Maravilha. Eu gostaria de pedir para que tu pudesse mostrar um pouquinho do teu talento pra gente, né? Que música tu vai interpretar agora? Eu vou tocar uma música, então, da parte do violão erudito, né? Ela chama-se Il Ultimo Café Insieme. É uma música que faz parte de um songbook de um compositor italiano que compôs várias músicas com um objetivo, digamos assim, que era uma cafeteria que ele ia próximo à sua casa e tal, né? E ele tentou passar várias sensações que ele tinha durante todas as vezes que ele ia nessa cafeteria tomar um café durante a tarde. Olha, e tal. Que legal! Então essa que eu vou tocar chama-se Il Ultimo Café Insieme, mas tem um entardecer com café, tem um anoitecer com café, um amanhecer com café. Então é muito interessante a historinha desse songbook que ele compôs. Eu suponho que ele gostava de café. Eu acredito que sim. Mas na verdade eu acho que ele quis passar mais são as sensações que aquele ambiente propiciava para ele. Ok, vamos ouvir então.
Sensacional, muito bom, hein? Imagina a sensibilidade desse músico para compor essa obra, né? Verdade. Muito bom. Vamos então ao intervalo para os nossos apoiadores culturais agora. Até mais.